Instituto Florestal da Floresta Estadual de Assis, da Secretaria do Meio Ambiente, e essa nossa visita tem uma razão muito especial, porque o Departamento de Hidrologia e de Ecologia do Instituto Florestal de Assis está fazendo grandes pesquisas há muitos anos, mas tem novidades sobre os campos, cerrados, e através da engenheira florestal e pesquisadora Giselda Durigan, nós vamos saber quais são essas novidades e trazer para você em primeira mão, você que está junto conosco há 20 anos com o nosso programa rural. Mais uma vez estamos sendo super bem recebidos aqui no Instituto Florestal de Assis. A pesquisadora Giselda Durigan e a Viviane da Flora Vale está aqui também, porque a Viviane tem toda a história com esse local, né? Tem tudo a ver com tudo que está sendo realizado durante esses 60 anos, gente. Esse ano o Instituto Florestal de Assis está completando 60 anos e vocês devem se lembrar que nós chegamos a fazer aqui um vídeo dos 50 anos e como passa rapidinho, né? Bom, nós temos aqui na nossa mesa, para começar essa conversa, esse livro maravilhoso lançado há praticamente um ano atrás, foi em setembro do ano passado, agora em setembro completa um ano. Nós temos aqui esse livro que é chamado um livro famoso de campo, né? Sobre árvores de Mata Atlântica, de Cerrado, enfim, para que as pessoas possam estar no campo e identificar as árvores, identificar as matas, ou Mata Atlântica, ou de Cerrado, enfim, né? Isso é muito importante para que as pessoas não saiam por aí pré-julgando, né? E isso é muito importante, isso é fundamental. Bom, Viviane está aqui e a Giselda. A Giselda acabou de chegar de uma viagem, entre várias que ela está fazendo, ela está mais fora do que aqui em Assis, e eu gostaria que você falasse inicialmente, né, desse livro, desses dois livros, a importância que eles têm para a área de vocês aqui, enfim. Então, até quando você falou das datas, dos 10 anos desde o último documentário, eu falei, puxa, como o rumo das nossas pesquisas mudou nesses 10 anos. E assim, mudou um passo adiante, né? Nós temos direcionado as pesquisas para a vegetação nativa, para conhecer a vegetação nativa e para restaurar a vegetação nativa dessa região. E nesse período também as leis foram mudando, foram se aprimorando, né? E nós temos leis distintas para Cerrado, para Mata Atlântica, e as leis estão se tornando muito detalhadas, exigindo um nível de conhecimento que as pessoas comuns não têm e que muitos profissionais que trabalham com o cumprimento da lei, com a fiscalização, também não têm. Consultores também não têm. Então, nós nos sentimos, até porque trabalhando dentro de um órgão público, né, sendo funcionários públicos, é inevitável que a gente direcione nossas pesquisas para a sociedade, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o trabalho das pessoas. Então, esse livro menorzinho, que é um livro de muito fácil manuseio, ele foi pensado repentinamente. Nós demos um treinamento para os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente envolvidos no licenciamento ambiental, nessas coisas, que tem muita dificuldade em chegar num pedacinho de mata e poder dizer, isso é um pedaço de Mata Atlântica, isso é um cerradão, o que é isso? Né? É muito difícil. E nós demos treinamento e eles gostaram muito do treinamento e pediram para a gente usar as informações que foram apresentadas durante o treinamento para fazer uma apostila. Aí a Vivi ainda estava aqui nessa época, a gente se empolgou. Nós falamos, dá para fazer. Dá para fazer até um livreto. Então a gente imaginava uma coisa muito simplesinha. E quando a gente apresentou o material
que nós produzimos para ele, porque, primeiro, nós, os cientistas, nós juntamos nosso conhecimento para dizer quais seriam as espécies mais importantes. Não podia ser um livro muito grande, tem que ser fácil, então tinha que ser as mais comuns, que qualquer pessoa vai encontrar em qualquer lugar. E nós pensamos um livrinho que tem lá um grupo de espécies típicas de cerrado, um grupo de espécies típicas de floresta, de Mata Atlântica, e um grupo de espécies generalistas que ocorrem em qualquer lugar. Então, isso resolveu, digamos assim, o nosso dilema com este assunto, com essa limitação. Mas o segundo livro é já uma outra história mais longa, que começa quando meus alunos de doutorado quiseram avaliar o impacto das espécies invasoras, então, especialmente do pinus, da braquiária, sobre a vegetação de cerrado. E logo de cara a gente percebeu que as vítimas eram as plantas pequenas do cerrado, os capins, os arbustos, subarbustos, as ervas, e que ninguém conhecia, nem nós mesmos, porque nós, num instituto florestal, eu, engenheira florestal, a gente se especializou em árvores. Então, nós sabíamos lidar com as árvores. Mas, se a perda de diversidade é no extrato rasteiro, então vamos encarar as dificuldades. E assim que nós começamos a fazer esse trabalho, nós percebemos que não tínhamos guias como este, ou como os outros que existem para árvores. Pudessem auxiliar. Exatamente. Então, como identificar uma planta, uma ervinha desse tamanho, que tem uma florzinha assim, que você nunca viu e ninguém viu? Para quem pedir socorro? Então, nós vimos que não seria fácil e começamos com essas era um aluno, uma aluna, e depois vieram outros alunos que acabam sendo coautores do livro. Vamos elaborar nós mesmos um guia para os próximos que vierem depois de nós, que não tenham as mesmas dificuldades, né? Então, ao longo de 8 anos, tirando fotos e correndo atrás dos especialistas, nós construímos esse livro que agora pretende tornar acessível para qualquer pessoa a identificação, as imagens das plantas pequenas do cerrado. Inclusive, nós temos agora o nosso vídeo aí para você, que você pode baixar exatamente de maneira gratuita esse livro extraordinário, para que você possa ter uma ideia desse trabalho, que é um trabalho muito bacana, perfeito, é um trabalho técnico, de muito fácil manuseio, muito legal. Agora, eu fico assim, impressionado de ver que, apesar da dificuldade, vocês, em momento algum, deixaram de pensar e de focar. Esse livro vai ter que sair, não é isso? Ah, sem dúvida nenhuma. Então, a dificuldade é conseguir financiamento, porque é um livro desse tamanho. São 577 espécies. São 720 páginas. Todas as páginas com imagens coloridas. Então, é um livro caro. Nós sabíamos que seria difícil, mas a gente sabia que alguém daria valor para o livro depois de pronto e que nós conseguiríamos publicar. Então, a gente começou a construir o livro sem ter ideia de onde ia sair o dinheiro para publicar, porque os bons tempos da Jaica, que publicou outro livro em 2004, passaram, né? Hoje está cada dia mais difícil conseguir recursos. Tudo isso que foi feito nesses anos todos de trabalho em conjunto das duas pode ajudar e vai ajudar demais nessa nova etapa. Agora, é uma etapa que é um grande desafio, porque você está trazendo muitas informações de fora, de outros países. A gente vai conversar já já mais um pouco sobre isso. E vocês pretendem fazer um grande mapeamento do estado de São Paulo, num grande projeto. A coisa está caminhando? É? Então, o grande projeto que está sendo articulado pela liderança da Secretaria, ele tem vários componentes. Então, ele começa com dizer onde estão os campos de São Paulo. Porque os campos foram esquecidos. Então, ficou todo mundo pensando em floresta, depois, num segundo momento, no cerrado, mas existiram campos em São Paulo. Tanto existiram que a cidade de São Paulo foi construída nos chamados Campos de Piratininga.
E as cidades vizinhas eram Santo André da Borda do Campo, São Bernardo do Campo. E então, aquela região, recentemente saiu uma publicação, um site na internet, mostrando a história dos campos e um mapa de como era a vegetação naquela região, naquela época do descobrimento. Então, e os campos, eles foram sendo ocupados sem nenhuma preocupação ambientalista. Naquela época, na verdade, isso não existia. Mas, recentemente, ninguém se incomoda se você construir um empreendimento numa área que era campo, porque ninguém percebe. Não precisou cortar a árvore. Entendeu? Então, nosso movimento ambientalista, nossa educação, ela foi muito eficaz ao nos conscientizar da importância de florestas e árvores. Mas nisso, nós ficamos com uma visão muito enviesada da importância da biodiversidade para esse lado mais arbóreo, mais lenhoso. E no Cerrado, para você ter uma ideia, para cada espécie arbórea existem 6 que não são árvores. Então, a biodiversidade do Cerrado não está nas árvores, está no chão, está naquela camada que cobre o chão. E o que tem ali? Não sabemos ainda. Plantas medicinais, plantas com potencial alimentício. Tem algumas que já são conhecidas, já são usadas popularmente, já são consumidas pela população. Mas tem muita coisa que ninguém conhece. Vamos para o campo um pouquinho? Gente, nós temos mais algumas coisas muito interessantes para a gente falar desse grande projeto, que é o projeto de mapeamento. Eu quero perguntar, e aí com participação da Viviane, também muito importante nesse projeto, e quero conversar também com a Giselda sobre algumas viagens que ela fez, e aí trazer material e trazer informações muito importantes para isso que ela acabou de falar. A gente precisa aprender a conhecer melhor os detalhes para depois partir para as ações. Né? Então, você está convidado com a gente agora, a gente vai sair pegar um pouquinho para pegar a estrada, tá? Vamos nessa? Olha, toda vez que eu estou aqui na Floresta Estadual de Assis, a gente se enche de emoção, porque nos 20 anos do programa rural aqui estivemos várias vezes, e essa floresta, nós estamos passando pelas lombadas, por isso que o Helder está tentando acompanhar aí, mas está completando 60 anos agora do Instituto, e nós estivemos aqui quando estava com 40 anos, então várias coisas pudemos acompanhar aqui, alguns incêndios, os projetos, né? E olha que imagem bonita, olha lá, dá uma olhadinha, Helder, vê se você consegue buscar essa imagem. A Giselda e a Viviane estão lá na frente agora, mas é um local extremamente bonito, tem 4.500 hectares, é uma das áreas mais importantes de reflorestamento de cerrado do estado de São Paulo, pertencente ao Instituto Florestal do estado de São Paulo, e que nós devemos nos orgulhar bastante. E nossa ida para o campo agora, junto com a Giselda e a Viviane, é interessante porque a gente vai tentar mostrar para vocês, em loco, algumas das coisas que a gente está falando sobre esse grande projeto de mapeamento e por que o cerrado, a mata, é tão importante, tão interessante, tão necessária e como nós estamos, infelizmente, agindo errado por desconhecimento. Tá? Acompanha a gente. Giselda, explica pra gente por que você está tirando esses pinos aqui e a razão deles estarem aqui. Então, o pinus é uma espécie exótica. É uma espécie da América Central e alguns da América do Norte que foram introduzidos no Brasil para a produção de madeira. Só que nós não sabíamos, ninguém sabia naquela época, que ele teria a habilidade de se espalhar
pela vegetação nativa. Então ele se tornou uma espécie invasora. Para o cerrado, especialmente para locais como esse, que isso aqui é um campo úmido, natural, é um tesouro ecológico, né? E é uma das vegetações mais suscetíveis à invasão pelo pinus. Então ele entra devagarinho, ele vai se espalhando. Aqui a gente já tem uma colôniazinha de pinos. E ele é prejudicial aqui. Muito prejudicial. Então eles crescem, atingem idade reprodutiva com 5, 6 anos e começam a espalhar semente. Aí vem uma segunda onda de invasão e isso aqui vira um deserto de pinos, porque ao sombrear e depor, ele faz uma camada de acícula, de folha, que chega até 1 palmo de espessura. E não há semente que se desenvolva debaixo disso daí ou em cima disso daí. Então ele transforma um ecossistema natural valioso, de alta diversidade, num deserto de pinos. E compromete, inclusive, os recursos hídricos. Então ele precisa ser eliminado. Então toda vez que eu venho trabalhar nos campos naturais, eu trago o meu facão e vou cortando. Claro que eu não vou fazer o trabalho de erradicar tudo, mas eu sempre corto alguns porque alguma coisa eu tenho a sensação de ter feito. Então a presença do pinus no campo úmido é algo negativo. Então eu sempre tento fazer isso. Indesejado, viu, gente? Tá? Bom, vamos continuar então. Nós temos mais algumas coisas para mostrar. Eu vou chamar o Helder para chegar mais próximo da gente. Helder, pode vir para cá, tá? Tá tranquilo aqui para você chegar. Viu? Nós estamos numa área aqui do Instituto Florestal e uma pessoa leiga pode chegar aqui e falar assim: puxa vida, eu vou fazer um melhor aproveitamento dessa área e vou plantar algumas árvores aqui, eu vou inventar uma história ou outra. E não é bem isso que se deve fazer através desses novos estudos e pesquisa, não é mesmo? Você tocou num ponto, Max, que é fundamental, porque a grande maioria das pessoas, inclusive tomadores de decisão, chegam num lugar como esse e falam: nossa, que situação, cadê as árvores? Precisamos plantar árvore, tem um rio ali embaixo, precisa plantar mata ciliar aqui. Para proteger a nascente? Seria um crime ambiental. Por quê? Nós estamos no meio de um campo úmido, que é uma vegetação natural, com uma diversidade altíssima e que é assim, ele é naturalmente assim. Aqui nunca teve árvore. Então, essa vegetação ela tem que ser preservada do jeito que ela é, com essa diversidade e com os processos ecológicos peculiares a ela. Então, essa vegetação funciona como uma esponja aqui. Você imaginar a chuva caindo aqui, não tem terra nua. Toda a chuva que cair aqui vai infiltrar, porque é um solo arenoso, com teor de matéria orgânica elevadíssimo, precioso. Então, é uma quantidade de carbono armazenada no solo que chega a equivaler, isso as pessoas pensam que não é verdade, o carbono que tem no solo desse campo úmido é equivalente ao que tem na biomassa da floresta amazônica, nas árvores da floresta amazônica. Tem mais carbono no solo, às vezes, do que nas árvores da floresta amazônica. E se a gente mexe nisso daqui, esse carbono vai para a atmosfera na forma de metano, que é uma das piores formas de carbono. Então isso aqui é intocável. Plantar árvore aqui, vai dizer, vamos plantar uma mata ciliar aqui, significaria você comprometer toda a diversidade que está aqui. E para cada uma espécie de árvore que tem no cerrado, tem 6 que não são árvores. Então nós temos aqui, se eu olhar nesse espaçozinho aqui, tem uma espécie aqui, é um licopodium, tem um capim aqui que é um Paspalum cordatum, já tem aqui um outro capim que é o Paspalum elítico, uma graça ali, eu não estou lembrando. São naturais aqui. São todas plantas nativas. Então, uma ciperácea diferente. Então, se nós olharmos nesse espaço pequenininho, seguramente eu vou encontrar 15, 20 espécies diferentes. Inclusive protegendo contra a erosão. Sem dúvida nenhuma. Protegendo com uma eficiência que nenhuma outra planta faria esse papel. São raízes mais superficiais que fazem uma teia. Uma rede. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui? Vamos tentar. É importante, gente, que a gente está nesse local agora, onde na prática a gente pode ver, olha isso que a Gisela está falando. Pequenininha. Olha a quantidade de raízes finas que isso aqui tem. Uma plantinha deste tamanho. Imagina uma touceira de capim daquele tamanho. E elas formam um emaranhado superficial. As pessoas que já chegaram nessas áreas úmidas e já perceberam, às vezes eles até chamam de barro preto.
terra preta. É preto por causa de raízes e folhas que apodrecem e não se decompõem justamente porque é úmido. É sempre úmido. Aqui você já deve ter percebido. Apesar da gente estar na estação seca, nós estamos pisando no barro. Sim. Eu vou até mostrar, quer ver uma coisa? Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Nossos sapatos estão molhados e olha, ó, aqui, ó. Olha o barulho. Quer ver o barulho? Ó. Ou seja, tem água aqui. A água está aqui embaixo. É a esponja que garante. Nós estamos na bacia que abastece o Servo, o manancial da cidade. Então, esse brejo aqui, esse campo úmido, que é a esponja que vai liberar a água ao longo dos próximos 3 meses de seca e que esse rio não vai secar. Né? Que é um privilégio da savana brasileira, que é o cerrado, em relação às outras savanas do mundo. Porque savanas da Austrália, savanas da África, tem rios intermitentes. Os rios de lá correm enquanto tem chuva. Aí a chuva vai embora, eles passam 6 meses sem água nos rios. Ao contrário dos nossos. E é por isso... Foi justamente isso que você trouxe das experiências que você foi à África Ocidental, Oriental, né? Foi também à Tailândia, não é isso? Tanzânia. Tanzânia Na África Oriental, Gana na África Ocidental, fui para a África do Sul, fui para a Austrália em junho, num propósito de conhecer as outras savanas do mundo, porque o Cerrado é só uma das savanas do mundo, e poder entender o que faz a diferença entre elas, aprender com algumas coisas que são comuns, por exemplo, o fogo. Todas as savanas precisam de fogo. Você vai falar assim, mas até uma área úmida que nem essa precisa de fogo também. Então, todas as savanas do mundo evoluíram. Milhões de anos de evolução com o fogo acontecendo naturalmente, antes de existir humano no planeta. Agora, deixa eu só entender um pouquinho, porque para as pessoas que estão nos assistindo agora, isso é uma novidade, né? É uma novidade. Explica um pouquinho mais sobre essa importância do fogo, né? Então, o fogo é um fator natural. Então, de que maneira acontecia o fogo antes de existir humano no planeta? Raios. Quanto mais raios, mais incêndios naturais. Então, já foram estudados no Parque de Emas. Ficou um pesquisador morando 2 anos lá para quantificar os incêndios naturais que acontecem com raio. E que queimava, era tudo contínuo, né? Caía um raio aqui e queimava 10 mil hectares com um único raio. Né? Hoje está tudo fragmentado, então fica mais difícil. E aí, como houve essa intervenção humana tirando o fogo até aqui, nós passamos décadas achando que a gente tinha que proteger contra o fogo. E na verdade hoje as pesquisas mostram que se você proteger contra o fogo integralmente, vai adensando as árvores, mesmo as árvores nativas, até sombrear o campo. Quando sombreia o campo, essas plantas todas que nós estamos vendo aqui não gostam de sombra. E elas vão desaparecendo. Em resumo, né, o que você está dizendo é que nós, seres humanos, temos uma mania tremenda de mexer no que é natural. E de achar que nós é que sabemos as coisas, né? Aí, a primeira reação das pessoas quando a gente fala tem que queimar e o fogo é bom, as pessoas falam, mas e os bichos? E eu também tinha esse receio quando eu comecei a me envolver no manejo de fogo, né? E os bichos, para quem conhece savana, fala assim, não se preocupe com os bichos. Eles evoluíram aprendendo a se defender do fogo. Então, o que eu tenho visto no nosso experimento de fogo, que já queima desde 2015, todo ano, eu nunca achei bicho morto. Então, o que eles dizem? Os grandes ou voam ou fogem, e os pequenos, eles se escondem nos buracos. Nessa queimada que a gente fez esse ano, a gente pegou cenas incríveis. Se protegendo. Uma jiboia entrando num buraco para escapar do fogo, entrando num buraco de tatu. Um lagartinho. Depois eu peguei um ratinho desse tamanho, um camundongo do mato silvestre, né? Se escondendo debaixo da cinza. Então são coisas que a gente não sabe, a gente não vê, a não ser que você esteja lá para documentar. O homem, nesse caso, qualquer mexida que ele fizer, se ele adubar o solo, ele está fazendo errado, se ele plantar árvore, ele está fazendo errado. A gente tem a ilusão de que nós sabemos o que é melhor. Quero botar adubo para as árvores crescerem depressa. Para que crescer depressa? No cerrado, ninguém quer crescer depressa, né? As árvores querem sobreviver, pequenas, modestas, fazendo o seu papel. Giselda, dessa viagem que você fez a vários países, né? E o último deles foi Gana,
em que você esteve junto com mais 50 cientistas, quais são as experiências interessantes que você traz para a nossa realidade no Brasil? São pessoas com muita experiência e que estão na fronteira do conhecimento, discutindo o que explica a existência, por exemplo, daquela mata-galeria do lado desse campo, e elas estão aqui há 30, 40 anos. Então, por que não tem árvore aqui? Por que não tem capim lá? Então, nós estamos discutindo os fatores que explicam e que mantêm essas vegetações diferentes numa condição de clima muito semelhante. Nós compartilhamos o conhecimento sobre os processos de degradação. Então, nisso o Brasil é imbatível. Então, a savana brasileira, que é o nosso cerrado, disparado, é a mais convertida, é a que mais perdeu espaço para soja, milho, cana, eucalipto. Então, nós somos campeões de destruição da savana em escala mundial. A savana brasileira é a mais rica, é a mais úmida, e é a mais convertida entre todas as savanas do mundo. Então existe assim uma ignorância coletiva sobre as plantas herbáceas. Então 99% das pessoas que você trouxer aqui vão achar que isso aqui é uma área degradada, né? E isso é geral. Outra coisa, quando você quer fazer o mapeamento do que sobrou de vegetação nativa, os campos não aparecem, eles não existem. Por uma limitação tecnológica, o satélite não consegue diferenciar isso de um pasto abandonado. Então, como é possível mapear e quantificar quanto sobrou de campo no estado de São Paulo? Que as pessoas nem sabem que existe campo no estado de São Paulo. Um grande trabalho, né? Trabalho de terra, hein? Agora nós estamos envolvidos, já tem uma equipe no Instituto mapeando inclusive os campos, e se esse grande projeto que nós estamos articulando for adiante, nós vamos mapear os campos, nós vamos conhecer os campos, nós vamos fazer a amostragem em campos do estado de São Paulo inteiro e dos estados vizinhos, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, para entender quem são as espécies que estão nesses campos, na Mantiqueira, inclusive, que daí já é fora do Cerrado, né, os campos de altitude, Campos do Jordão, e quais são os fatores que mantêm essa diversidade, porque nós precisamos desse conhecimento para poder lutar pela conservação. A hora que a gente tiver elementos para mostrar onde estão, porque eles são importantes, fica muito mais fácil para convencer o tomador de decisão, para formular políticas públicas que protejam o que sobrou. O Jardim do Cerrado, você já conhece muito bem através do nosso programa rural, quando estivemos na Flora Vale. É um trabalho excepcional que é feito pela Viviane e a equipe lá. São pessoas muito dedicadas e que você já tem algo que já vem de algum tempo em experimentação e que vai casar com todo esse trabalho de regeneração aqui, é isso? Exatamente, né? A minha experiência com educação ambiental começou aqui no Instituto Florestal mesmo, né? Há mais de 20 anos. E aí eu ingressei no programa da Flora Vale e nós desenvolvemos lá essas propostas aí de atuar com visitantes, com crianças, com conscientização ambiental. E no final do ano, em dezembro, janeiro, a gente implantou lá, né? Partiu de uma ideia do nada, como sempre, eu e a Gi conversando, fizemos o Jardim do Cerrado, que foi um espaço que nós delimitamos e transplantamos algumas espécies do campo para esse jardim. E essas touceiras foram com sementes, foram com, né, o solo típico de cerrado mesmo, do campo cerrado, de onde ele foi retirado. E lá eles estão até hoje. Então já se passou algumas estações do ano, algumas espécies continuam florindo, algumas não se adaptaram muito bem, mas a Gi acredita que elas ainda não morreram, que o cerrado é muito resiliente, né? Então, nós estamos observando, eu fotografo periodicamente, faço algumas anotações, a gente tem acompanhado esse experimento, que já tem servido também como material de divulgação de educação ambiental, já para começar, como você disse, essa sementinha, a gente passar para essa nova geração aí, que eles têm que ter um olhar diferenciado para todas as fisionomias do cerrado, enfim, não só
né, florestas e árvores. Bom, lá no início da formação do Jardim do Cerrado, a gente não imaginava que ele teria essa utilidade dentro de um projeto grande como esse, não é verdade? Todo projeto, a gente acredita, eu principalmente acredito, que se não há divulgação e disseminação do conhecimento, não tem por que existir um projeto, tantas pesquisas, tantas informações que pesquisadores como a Giselda e tantos outros, né, que a gente conhece, se dedicam a campo, e às vezes essas pesquisas ficam meio que engavetadas, ficam de conhecimento próprio da universidade, da instituição de pesquisa que financiou. Eu acredito muito que essas pesquisas elas têm que sair do campo, elas têm que ir para a mídia, elas têm que ir para canais de informação, de acesso para jovens estudantes de graduação que estão iniciando, pessoas técnicas de órgãos públicos que precisam fazer fiscalização, fazer uma autuação, fazer visitas em campo. São informações que eles não têm, que só os pesquisadores têm. Então aí entra essa comunicação e essa educação ambiental para fortalecer e disseminar essas informações. Seria super interessante que todas as regiões que forem atingidas pelo mapeamento, pelo trabalho, tivessem uma Floravale, né, que pudesse dar o apoio. Existe uma certa carência, de uma maneira geral, Giselda, em relação a uma Floravale fomentando e sendo parceira do projeto? Existe sim, existe essa lacuna entre a comunidade científica e o mundo real. É generalizada, e não é só no Brasil, não é só São Paulo, é uma coisa global. Então existe uma iniciativa recente, precisamos criar profissionais preparados para fazer essa ponte, transformar o conhecimento científico em um conhecimento palatável, que é o papel que você está exercendo aqui hoje. Então assim, você unindo o cientista, tirando do cientista, numa linguagem acessível, aquilo que a tua audiência, a tua plateia pode compreender, e daí o conhecimento ganha o mundo. Como bem disse a Vivi, se não houver essa ponte, o conhecimento científico morre em si mesmo, morre na academia, né, e não se transforma em mudanças no mundo real. Bem, gente, eu acho que após todas essas colocações que nós fizemos, as pessoas que estão assistindo o programa Rural agora, que nos acompanham há 20 anos já pelas estradas, vão ter uma visão diferente de áreas como essa que a gente esteve agora há pouco, né? E uma noção diferente de preservação, enfim, tudo. E é isso que é o objetivo nosso, conversando com a Giselda e também com a Vivi, é de passar essas novas informações que a pesquisa está chegando, a pesquisa científica, e trazendo grandes novidades para todos nós.